Olá, eu sou Daniel Amado e vamos falar um pouco sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS foi instituída em 2006, a partir da Portaria 971, e ela traz para o Sistema Único de Saúde uma ampliação das abordagens de cuidado a partir da incorporação de sistemas médicos complexos e também recursos terapêuticos. A partir dessa política, se amplia, o olhar, dos profissionais de saúde, sobre o processo de saúde e doença e também, amplia o leque terapêutico disponível para o cuidado. Isso é muito importante. Dentro dos objetivos da política nacional está a incorporação dessas práticas no sistema de saúde, e o aumento da resolutividade do sistema. Esse é um ponto essencial, pois não é objetivo da política criar uma porta alternativa, com acesso a práticas alternativas de cuidado. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS estabelece que essas práticas devem ser inseridas de uma forma integral dentro do sistema, aonde você tenha, os usuários tenham acesso, numa porta de entrada só, todos os olhares possíveis e opções de cuidado disponíveis para cuidar da população. Então, é diferente do que acontece em alguns países, onde você tem uma dupla porta de entrada, por exemplo, uma para um tipo de cuidado e outra para outro tipo de cuidado. O modelo adotado no Brasil é da integração desses conhecimentos, para o melhor cuidado da população. Como segunda objetivo da Política Nacional de Práticas Integrativas está o aumento da resolutividade, do sistema de saúde. O que é isso? A política entende, ela estabelece dentro das suas diretrizes que a partir do momento que ele aumenta, amplia o olhar dos profissionais de saúde, sobre os processos de adoecimento, ele consegue fazer um cuidado mais integral. E ele tem, um maior leque terapêutico, sendo possível, ter ações mais resolutivas naquele ponto de atenção. Então, por exemplo, uma unidade básica que saiba, que tenha profissionais que utilizem a auriculoterapia, ele consegue lidar com várias questões de saúde que são comuns ali na atenção primária, sem a necessidade de encaminhar aquele paciente, para outros serviços. Então ele tem um cuidado ali mais resolutivo. Isso também acontece na média, complexidade, como serviços de reabilitação, serviços de atenção psicossocial, entre outros tipos de serviços. E também em serviços de atenção terciária, como nos hospitais. Com isso, os serviços, passam a ter uma maior possibilidade de um cuidado mais efetivo naquele ponto de atenção. Isso faz com que a gente atinja, o terceiro objetivo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é o uso mais racional do sistema. Então, quando eu tenho maiores opções de cuidado, um cuidado mais resolutivo naquele ponto, eu não vou necessitar de outros serviços ou de outras consultas especializadas, outros medicamentos, por exemplo, outros tipos de intervenção. Isso faz com que aquele usuário tenha um cuidado primeiro mais integral, mais resolutivo, e que ele precisa necessitar de menos ações e serviços de média e alta complexidade, por exemplo, fazendo com que a gente tenha um uso mais racional do sistema. Ou seja, uma pessoa que tem sua necessidade atendida naquele ponto de atenção, ele vai precisar circular menos dentro do sistema de saúde, consumindo menos ações e serviços, possibilitando uma economia, inclusive, o uso mais racional dessas intervenções, dessas ações, desses medicamentos, possibilitando que ele tenha uma maior disponibilidade para as pessoas que ainda vão necessitar daquele cuidado.
Um exemplo, uma pessoa que tenha hipertensão arterial, né, e ele tenha, a partir de um conjunto de práticas, como a auriculoterapia, yoga, tai chi chuan, ele consiga controlar melhor a sua pressão arterial, né, e ele necessite, por exemplo, de menos uso de medicamentos ou não uso de medicamentos, né, ele vai economizar esse recurso dentro do sistema de saúde, que pode ser revertido, né, em outras ações e serviços para a população que necessita. Então, hoje é um pouco disso que eu queria conversar. Traga suas dúvidas, comentários, compartilhe com pessoas que tenham o mesmo interesse e vamos seguir nessa construção dialógica, né, sobre as práticas integrativas e complementares.